capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Vamos ler do verso 4 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 5, verso 4 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 os anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Amém, irmãos. Então, meus irmãos, nós vimos justamente aqui esse capítulo 5 do Apocalipse, onde nós vemos justamente a glória do Deus da história. Nós vimos no capítulo 4 a glória do Deus Criador. E, entendendo todo o contexto do livro, nós estamos na segunda parte das profecias do Apocalipse, onde nós vemos que o Apocalipse ele se divide em 7 partes. Essas 7 partes são paralelas, falando justamente do tempo passado, presente e futuro, não somente do futuro, como muitos interpretam, mas daquilo que já passou, do que está passando hoje e do que ainda virá. Vimos inicialmente a glória de Deus, de Jesus se apresentando para o apóstolo João, e logo depois as palavras de Jesus às igrejas, não somente às 7 igrejas da Ásia, mas a todas as igrejas, como Jesus nos conhece, né? Que toda vez que Jesus ia falar de uma igreja, ele falava justamente que ele sonda as igrejas, ele conhece as igrejas, ele sabe quem somos nós, ele entende quais são as nossas deficiências e quais são justamente as nossas qualidades. Então Jesus conhece. Essa é a razão dele escrever para as 7 igrejas. Mostrar que Jesus nos conhece. Mostrar que Jesus sabe de cada um dos nossos problemas. Sabe da história por um todo, né? Como completo. Do início, meio e fim, Jesus conhece. E aí a partir do capítulo 4, nós vemos justamente a visão do apóstolo do apóstolo João entrando, né, nos céus, a visão do trono de Deus, como ele enxerga o trono de Deus. Ele vê Deus assentado em um trono onde ele tem uma visão maravilhosa. Deus está sentado em um trono onde ali tem jaspe, tem sardônio, tem a esmeralda como um arco-íris, onde demonstra justamente os atributos de Deus, Deus sendo santo, justo e misericordioso. Logo depois ele vê que está ali assentado ao redor do trono seres viventes e também 24 anciãos.
Seres viventes, são 4 seres viventes, representam toda a criação de Deus. A criação terrena e a criação celestial. E também nós vemos os 24 anciãos, que é um número perfeito, né, da igreja. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, que está no céu triunfante. É o que a gente vai chamar, temos 2 aspectos da igreja, que a gente muitas vezes esquece desses 2 aspectos. Nós temos a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, e a igreja triunfante, que é a igreja que está nos céus, que está lá orando, que está lá adorando ao nosso Deus. Então nós vemos justamente essas figuras que estavam lá adorando a esse Deus Todo-Poderoso, glorificando, louvando a esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então o capítulo 4 vai ter essa visão do trono de Deus governando o mundo, governando o universo, sendo o centro do universo, sendo o centro de todas as atenções. Não existe outro e não existe nada e nem ninguém que possa se comparar ao nosso Deus, no sentido de que não há inimigo que possa bater de frente com Deus, porque de fato Ele é soberano. É essa a ideia do capítulo 4. No capítulo 5 nós vemos justamente agora o Deus da história, o Deus que está sentado no trono. Ele tem na sua mão direita um livro, como nós vimos, e que esse livro é justamente a história da redenção, a história da salvação. Ali está toda a história de Deus, toda a história da igreja, toda a história do povo de Deus. Você percebe que é um livro que está escrito tanto por dentro como por fora. É um livro preenchido, é um livro que está completo, é um livro que nosso Deus já escreveu lá na eternidade. Ele já sabe o que aconteceu, ele sabe o que acontece e ele já sabe o que acontecerá. Como mesmo o apóstolo João nos disse que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que é, que era e o que há de vir. Né? Então ele está em todo aspecto do tempo. Ele está ali observando o que já aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. E aquele livro é interessante que ele está selado. É um livro que está fechado e que é impossível alguém abrir esse livro. E os anjos começam a dizer, um anjo de uma grande voz diz quem é digno de abrir, no versículo 2, o livro e de desatar os selos. E aí ele diz, no versículo 3, ora, ninguém que está no céu, ninguém que está na terra, ninguém que está debaixo da terra, ninguém pode nem mesmo olhar para esse livro. Então nenhuma criatura, nenhuma criação pode, de fato, abrir esse livro. Nós vimos justamente que a partir dessa declaração, o apóstolo João chora, se desespera. É a mesma coisa que acontece conosco, meus irmãos, da nossa humanidade. O apóstolo João nem chegou à possibilidade de pensar que Jesus era merecedor de abrir os 7 selos. Ele não entendeu que Jesus seria digno de abrir os 7 selos. E muitas vezes somos nós também, que diante de certas situações problemáticas, diante de certos sofrimentos da vida, a gente acha que Jesus não é suficiente. A gente acha que Jesus não pode tratar aquela situação. A gente acha que Jesus muitas vezes não pode curar aquela dor ou simplesmente acalmar aquela tempestade, como acontece com os apóstolos, né, com os discípulos, lá no barquinho do mar da Galileia, quando começa a tempestade, né, e Jesus lá dormindo tranquilão. E aí o que é que acontece? Jesus, acorda, Jesus, nós vamos se afogar. E aí Jesus, com a única palavra, o que é que faz? Acalma. Mas o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração, ele é corrupto. E toda vez que acontece um problema, uma situação difícil, sofrimentos da vida, o que é que bate de início, meus irmãos, em nosso coração? Exatamente. Como João. Ele viu que se não desatasse aqueles selos, se aqueles selos não fossem arrancados, a história nunca iria acontecer.
Aquela belíssima história de salvação, ela nunca iria, de fato, iniciar, porque ninguém era digno. Ninguém merecia, ninguém era merecedor de arrancar os 7 selos. E ele chora, ele se desespera, como nós, que choramos diante de situações diversas, de situações problemáticas, diante da morte de um parente, né? Diante de um acidente, diante de problemas financeiros, diante da falta da comida, muitas vezes, diante de guerras, diante de perseguição, porque João escreve a uma igreja, meus irmãos, que estava fugindo da perseguição, estava fugindo da morte. João escreve para uma igreja que estava passando pela espada, que se a pessoa dissesse que cresce em Cristo Jesus, que acreditava que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, elas iriam morrer. E ele escreve justamente para essas pessoas que estavam em profundo desespero. E aí João diz justamente isso: eu chorava. E eu chorava não pouco, mas ele diz aqui que chorava muito. Desesperado, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele achava que nem Jesus podia resolver o problema, né? E muitas vezes somos nós também, que achamos que muitas vezes Jesus não pode resolver nosso problema, meus irmãos. Mas, porém, entretanto e todavia, como nós vimos, um dos anciãos me disse: não chores. Que nem a história, né? Se aveste não. Fique calmo. Fique tranquilo, meu irmão. Relaxe. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eis que o Senhor Jesus, Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é Senhor sobre todas as coisas e pode resolver o seu problema, meu irmão. E Ele pode resolver os nossos problemas. A sua situação, os seus sofrimentos, as suas dores irão passar. Mas pastor, está demorando demais. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo dele. Talvez seja necessário passar por aquela forja. Sabe como é que o ouro ele é purificado, né, irmãos? No fogo. O ouro é purificado no fogo. Se coloca o fogo para se purificar o ouro, para tirar todas as impurezas, para que o ouro fique brilhoso. E muitas vezes os sofrimentos da vida é justamente isso. A fornalha que Deus te dá para te purificar, para tirar todas as impurezas, para mostrar quem é que está no controle, quem é que está no domínio, quem é que está governando sobre todas as coisas, quem é que pode resolver os problemas, quem é que pode desatar os 7 selos? O Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, meus irmãos. E quem é esse raiz, esse leão da tribo de Judá, meus irmãos? Quem é esse raiz de Davi? Primeiramente, a frase é um eco das palavras que foi dita lá por Jacó ao seu filho Judá. Lembre-se dessas palavras lá em Gênesis capítulo 49, verso 8 e 9, que Jacó vai falar sobre Judá, vai falar sobre todos os seus 12 filhos, né? Ele fala sobre os seus filhos, cada um tendo ali uma promessa, e ele vai falar ali para Judá, no versículo 8 e 9 do capítulo 49. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurvar-se e deitar-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? Né? Então, o leão da tribo de Judá é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao descrever Jesus como leão, meus irmãos, o ancião apontou para o seu poder e para a ferocidade de Jesus. Se a gente for observar, né, até a cultura pop, vamos dizer assim, né, a cultura
mundial entende que o leão ele é uma figura de majestade, não é? Nós temos o filme O Rei Leão. Né? O leão ele não é a figura mais poderosa lá da África, tá certo? Mas ele tem uma imponência, né? Principalmente os leões ali daquela região de Israel. Hoje não existe mais esse tipo de leão lá. Eram os leões das montanhas. Foi um leão que foi extinto, tá? Não existe mais esse tipo de leão. Mas era um leão que vivia sozinho. Era um leão que era imponente, grande, poderoso. Então esse leão, meus irmãos, representa justamente a ferocidade de Jesus. O poder de Jesus. Porém, quando ele diz que ele é o leão da tribo de Judá, ele estabelece a primeira grande característica do vencedor que se torna digno de abrir os 7 selos. A descendência messiânica judaica. Porque o Messias vinha desse povo. O Messias vinha de Israel. O Messias vinha daquele povo de Judá, tá certo? Cumprindo as promessas de Deus. O Messias não viria dos indígenas aqui do Brasil. O Messias não viria do pessoal da Europa, dos romanos. O Messias vinha dos judeus. Né? Judeus justamente por causa de Judá. Né? O nome judeu é por causa de Judá, viu? Então ele viria dali. É justamente essa a questão. Leão da tribo de Judá, porque Jesus veio de Judá. Veio dos judeus. Veio do povo de Deus, que inicialmente recebe a promessa de salvação. E depois ele fala raiz de Davi. O que significa esse raiz de Davi? De que ele é descendente de quem? De Davi. Isso fica muito claro. Mas por que raiz de Davi? Primeiramente vem do livro de Isaías, né? Prevendo os tempos da restauração do exílio. O profeta Isaías, ele anuncia lá em Isaías capítulo 11, versos 10 e 11. Quem pode abrir aí? Capítulo 11 de Isaías, versos 10 e 11. Que ele vai falar sobre a promessa de restauração depois do exílio que aconteceu. Isaías 11, verso 10 e 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, depois deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elam, de Siná, de Amado e das terras do mar. Exatamente. Então, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Davi, né? Que está posta por estandarte dos povos. Então, Jessé foi o pai de Davi. Portanto, a promessa seria para um novo Davi. Um outro Davi, tá certo? Nascido a partir de uma raiz. O simbolismo aqui é da árvore que foi derrubada. Lá em casa tinha um eucalipto bem grandão. Aí o eucalipto com um vento, meu irmão, buf, caiu. Aí cortamos o eucalipto e tal, mas ficou lá a raiz. E o eucalipto ele tem uma propriedade muito interessante. Você pode cortar ele no pé, ele vai brotar de novo. Né? E aqui é justamente essa a ideia, né? De que a partir da raiz surge um novo broto. Surge um novo rei, vamos dizer assim. Tá certo? Permanece vivo até que brote e cresça uma nova árvore. Assim a promessa do Messias é anunciada em Isaías. Lá no capítulo 53, os irmãos já sabem, né? Que é justamente fala sobre o servo, o sofredor. O profeta volta a falar do Messias em termos de uma raiz. Lá em 53, Isaías 53, verso 2, que diz: porque foi subindo como um renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca parece que está morta, né? Parece que é uma raiz morta. Vocês já perceberam isso, né? As raízes de terra seca é aquela coisa morta. Mas após todos os anos daquele cativeiro que foi passado lá na Babilônia, meus irmãos, após tantos séculos também
de liberdade, cercada na própria terra de Judá, como consequência do retorno do exílio, finalmente a raiz de Davi havia florescido. Perceba, anos de exílio, depois da volta, anos também de mordidão. Lembre-se que depois que eles voltaram, nunca mais foram nação. Aquele povo, quando volta do exílio, sempre foram dominados por vários outros povos, por várias outras nações, até o dia em que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, Judá, aquela região de Israel, era dominada pelo que povo? Quem era que estava dominando a região ali de Israel? Quem era que controlava juridicamente aquela terra? A Roma, muito bem, está ligado, muito bem. Roma, né? Roma era quem dominava aquele lugar. Os judeus tinham que prestar conta aos romanos, tinham que pagar tributo aos romanos. Não tinha liberdade, não. Então era tudo seco, não tinha um rei, não tinha um imperador, não tinha alguém que dissesse, olha, esse aqui é o nosso rei. Não tinha. Mas somente depois é que nasce daquela raiz seca o novo broto, uma nova árvore. E que árvore é essa? A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Jesus Cristo. Então, após todos os anos de cativeiro, vem justamente esse que é digno de abrir o livro, porque é o cumprimento de todas as antigas promessas de Deus, da libertação e da restauração. Lembra de Oséias, né, daquele livro que é bem difícil de digerir, vamos dizer assim, mas no final de tudo ele faz a promessa de restauração. Apesar de Israel sofrer o que nos a história, o pão que o diabo amassou por causa de seu pecado, por causa das consequências do seu pecado, da idolatria e tudo mais, o que acontece? O que é que Deus faz com Israel? Olha, vocês serão restaurados. Florescerá de vocês um novo povo. Florescerá de vocês uma nova raiz, que esse é Jesus, né? Jesus Cristo. O povo judeu nunca entendeu isso, né? Até hoje muitos não entendem. Mas nós sabemos que a raiz de Davi, o nosso rei Davi mesmo, real, de fato, é o nosso Cristo Jesus. Então a razão da dignidade, né, conquistada aqui, habilita Jesus de abrir então o livro, né, os 7 selos desse livro. Mas não foi explicado aqui. Qual é a razão então dele ser digno? Por que ele é digno de abrir os 7 selos? Porque ele é digno, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir os 7 selos. Então João recebeu a informação de que o Messias prometido venceu. Veja bem, ele diz aqui, olha, ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas não é explicado como foi essa vitória, como foi esse triunfo. Ele venceu o quê? Ele foi vitorioso em quê? Então a cena completa mostra Jesus como um conquistador. Um conquistador, meus irmãos. Primeiramente, ele descreve onde ele está. Onde é que ele está? No verso 6. Então, vi no meio do trono. Então Jesus estava onde? No meio do trono. Quando ele fala meio do trono, meus irmãos, estamos falando aqui, né, que Jesus estava no posicionamento central, estava ali na centralidade. Deus estava sentado no trono e ele estava no meio do trono. E aqui no meio do trono também estava o quê? Entre os anciãos de pé. Um cordeiro. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque ele estava de pé. A razão da dignidade de Jesus de abrir o livro, meus irmãos, é completada com a descrição de que o próprio João faz aqui desse cordeiro, que ele está em pé. Porque se esse cordeiro estivesse sentado, ele estava descansando. Se ele estivesse deitado, ele também estava numa posição de derrota. Mas ele estava em pé, que é uma posição de vitória. É uma posição, de firmeza, exatamente, irmã.
Ele estava ali em pé. Meus irmãos, na época do Antigo Testamento, muitos animais eram sacrificados. Seus irmãos sabem disso, né? Haviam vários sacrifícios para vários animais diferentes. Mas o cordeiro significava o quê? Lá no Antigo Testamento. Sacrifício perfeito, né? Então, se você tinha um cordeiro perfeito, gordinho, cheirosinho, bonitinho, tinha que levar para sacrificá-lo. Era o melhor cordeiro que tinha, você tinha que levar para sacrificar. Esse é o símbolo máximo de expiação, de transferência de culpa, de colocar a culpa no cordeiro e sacrificar aquele cordeiro. E outra coisa, o cordeiro, meus irmãos, é um bicho dócil. Diferente de um bode, né? Você vai para um bode, eu vi uns vídeos desses dias de um bode metendo cabeçada no cara, meu irmão. Eu fiquei vendo, eu me lembrei da minha infância, né? Que lá em casa tinha bode e era bicho brabo, viu? E aqui não, aqui é um cordeiro. O cordeiro é o quê? É um bicho dócil, manso. Você leva para o sacrifício, ele vai tranquilo. Você leva ele para matar, ele não, sabe, não titubeia, ele vai-se embora. Porque ele é dócil, ele é manso. Você vai lá, levando aquele bicho, e ele vai lá tranquilamente para ser morto. Então a docilidade do cordeiro em se submeter ao sacrifício é um dos elementos que deram a esse animal todo destaque aqui de inocência, que é pago pelo culpado. O cordeiro é inocente, mas ele recebe a culpa do pecado. Ele é inocente. Você vê que um cordeiro, ele não bate cabeça em ninguém, ele não fere ninguém, ele não faz mal a ninguém, mas ele recebe o sacrifício. Ele é quem é sacrificado pelos pecados. Então, logo nada mais, é uma palavrinha difícil, mas paradoxal. É um paradoxo. A gente vê Jesus como conquistador, Jesus como vitorioso, mas ao mesmo tempo vendo Jesus como cordeiro. Como que um cordeiro manso, um cordeiro calmo, inocente, que não pode fazer mal a ninguém, é ao mesmo tempo conquistador. E quando me vem essa palavra conquistador, irmão, só me lembro de Gengis Khan, tá? Só me lembro de um imperador com uma faca na mão, uma espada na mão, arrancando cabeça de tudo que é de gente. Né? Conquistador. Essa palavra é forte. Uma pessoa que conquista algo. É uma pessoa que né, que pode ter culpa nas suas mãos. A força, exatamente. O que Jesus conquistou foi pela sua mansidão. Né? O que Jesus conquistou, o paradoxo, né? Exatamente. Que ele é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que foi levado ao sacrifício, mudo, calado, né? Como lá em Isaías mesmo, no Isaías 53, né? Que fala que ele foi levado ao matadouro, de maneira silenciosa. Ele foi lá, caladinho, e foi morto, sacrificado pelos seus pecados. Cada um de nós, meus irmãos. E ele conquista dessa maneira, ele vence dessa maneira a morte, como a irmã Sandra falou, né? Ele é vencedor sobre a morte, sobre tudo, sobre toda a história. Ele é o vencedor. Essa é a mensagem principal do Apocalipse, como eu já disse para os irmãos. A mensagem principal do Apocalipse não é falar, né, das guerras que estão por vir, não é trazer medo, né, para o que ainda está por vir. Claro, o livro de Apocalipse vai falar de muita coisa, principalmente aqui nesse capítulo 6. Para a gente chegar aqui, ele vai falar de muitas coisas que já estão acontecendo, que são o que a gente vai chamar de princípios das dores. Né? Os princípios das dores é assustador, de fato. Os princípios das dores é como a mulher grávida que começa a ter as contrações, né, vamos dizer assim, de treinamento. Né? Teve uma vez que Larissa teve uma contração que eu fiquei chorando por ela, rapaz.
É porque ela começou a chorar e aquela coisa angustiante, sabe? De você não poder fazer nada, só ver ela sofrendo lá e tal. E a mesma coisa na história, né? Tem muitas coisas que acontecem na história que a gente fica sem saber o que fazer, angustiado, né? Claro, com os problemas que existem, com os rumores de guerra, com as crises, com as tensões, sabe? Com as bagaceiras que acontecem. Todo dia que a gente assiste um jornal é só bagaceira, é só tristeza e tudo mais. Então a gente observa, né, que esses são os princípios das dores. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Né? Então Jesus, ele é vencedor. Vencedor, meus irmãos. O conquistador, que é a mesma palavra aqui de vencedor, é aquele que é conquistador. Né? Então a primeira referência ao cordeiro como animal principal para o holocausto vem lá da história de Abraão e Isaac. Lembra dessa história? Abraão recebe a missão de sacrificar Isaac, meu irmão. E aí ele vai e leva Isaac para o Monte Moriá. Chegando lá no Monte Moriá, Abraão, né, amarra tudo certinho, deixa tudo organizado e tal. Mas no meio do caminho, Isaac percebeu que eles não estavam levando o cordeiro. Lembra disso? Aí Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá. Akedah, né? Essa palavra em hebraico. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Para Abraão, o cordeiro era quem? Isaac. Né? E estava tudo pronto. Mas quando Abraão ia matar Isaac para sacrifício, o que tinha lá do lado? O cordeiro. Meu irmão, isso aqui é todo um símbolo do que Cristo fez por nós, né? O sacrifício do cordeiro, o sacrifício do Filho de Deus, pelo meu e pelos pecados dos irmãos. Por exemplo, a outra coisa de cordeiro, né? Outra citação de cordeiro foi quando Deus libertou o povo de Deus lá do Egito, né? Lá da escravidão do Egito. Um cordeiro deveria ser sacrificado de casa em casa e colocar-se o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, né? Por quê? Porque era colocado esse sangue para quando o espírito da morte viesse, passasse, né, por cima, né? Não haveria a morte do primogênito. Então, com a instituição também lá do tabernáculo, lá depois que eles saíram do Egito, né? E do sistema de redenção, de perdão de pecado, mais 2 cordeiros de 1 ano deviam ser sacrificados todos os dias. Olha só, 2 cordeiros de 1 ano tinham que ser sacrificados todos. Agora imagina tanto cordeiro, né, irmão? Todo dia um cordeirinho bonitinho, fofinho. Todos esses conceitos aqui são reunidos na figura do cordeiro visto aqui por João. João vê esse cordeiro de pé, né? O pano de fundo que estamos vendo aqui, esse contexto, é Isaías 53. Vamos ler esse texto, Isaías 53. Que é muito emblemático esse texto. Todo mundo já viu. Ó, 53, do verso 1 ao 9. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então veja, Jesus Cristo, um inocente. Ele não tinha culpa alguma, pecado algum. Toda a injustiça, todo o mal foi depositado nas costas de Jesus. Aqui, meus irmãos, é uma descrição da crucificação. Tá? Por isso que ele disse que ele não tinha nenhuma aparência, né? Que ele era feio. Porque o momento da morte de Cristo realmente foi um momento horroroso, sangrento. Né? Imagine ver uma pessoa sendo torturada. Eu não gosto nem de pensar, meu irmão. Toda vez que eu imagino alguém sendo torturado, alguém sendo linchado, é uma cena extremamente angustiante. Imagina milhares de pessoas ao redor de Cristo Jesus, cuspindo, escarnecendo dele, chicoteando, né? Tirando pedras, o crucificando. É uma imagem realmente horrorosa. Pois é, irmão. Pois é. A gente assiste aquele filme lá, tipo um filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, já é um negócio assim que dá um embrulho no coração, né? No estômago. É muito forte. E a gente vê essa passagem que ela não fala que Jesus é feio, viu? Não, Jesus não era feio. É que é o momento da crucificação, foi um momento horrível. Jesus estava desfigurado, não tinha aparência, não tinha formosura, né? E ele foi lá, mudo, caladinho, para ser o nosso sacrifício. Então João já utilizou o conceito de raiz de Davi para descrever Jesus, o qual advém a profecia do Messias, aonde vem justamente o Messias, que vem de Davi. E no mesmo texto o profeta disse, lá em Isaías 53, verso 7, que ele foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca. Por isso a descrição de João aqui é um cordeiro que está em pé, né? E também ele diz, como tendo sido assassinado, que essa palavra morto não é morte de morte morrida, certo? Essa palavra aqui de morto é morte de morte matada, né? Assassinado, certo? Ele foi assassinado. Por isso a expressão tendo sido, utilizada aqui na tradução aqui é desnecessária, porque enfraquece o poder da imagem da morte que se impõe sobre Jesus. O termo que descreve a morte de Jesus aponta para uma morte violenta, uma morte terrível, que nos lembra então desse tormento, que nos lembra dessa paixão, né? Desse momento da crucificação de Cristo. Mas mesmo no céu, mesmo naquele momento, foi possível ver esse elemento do sofrimento e do sacrifício que ele suportou. Veja, Jesus no céu, ele é glorificado. Jesus no céu, ele está lá, exaltado. Mas quando João vê Jesus, ele ainda vê Jesus como um cordeiro e como tendo sido morto, ou seja, lembrando da sua morte violenta, lembrando da horripilância dessa morte, dessa morte sangrenta. Então, mesmo lá exaltado no céu, ele percebe Jesus como tendo passado por esse tipo de experiência terrível. Portanto, trata-se de uma descrição forte do martírio de Jesus, dos elementos contínuos no céu da sua morte aqui na terra.
Então por isso que a gente se reúne uma vez por mês para celebrar o quê? A morte de Jesus Cristo. Que não foi, meu irmão, uma coisa assim, sabe, banal. Que foi uma coisa que aconteceu e não precisa ser lembrado. É necessário lembrarmos de quão sofrida, de quão sanguinolenta foi a morte de Jesus. Porque ele morreu para levar sobre si cada um dos teus pecados, cada maldade que existe nesse mundo. Jesus Cristo carregou sobre suas costas. Então, na verdade, esse é o motivo central da dignidade do Cordeiro. Ele é digno porque, meus irmãos, porque ele conquistou a vitória sobre a morte. Mesmo passando por aquela morte extremamente trágica, horripilante, sangrenta, ele permaneceu morto? Não. Porque ao terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscitou. Como um cordeiro sacrificado no lugar dos pecadores, assim Cristo venceu. Assim Cristo conquistou o direito de abrir o livro. E com essa conquista ele se apresenta diante do trono de Deus para fazê-lo, para abrir, para pegar o livro e abrir os 7 selos. Para, de fato, a história do Senhor, a história da redenção se iniciar. Porém, João não viu apenas um cordeiro inofensivo. Ele tem mais uma coisa a dizer a respeito desse cordeiro. Mas essas coisas não nos remetem à dignidade do cordeiro de abrir o livro, o qual está centralizado aqui na morte. Ele é digno por quê? Porque ele morreu. Morreu sobre as nossas iniquidades, para vencer a morte. Mas ela apenas nos lembra de quem ele realmente é. O fato é que esse cordeiro, ele tem o quê? Olha só como tendo sido morto. Ele tinha, no continuação do verso 6, tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são espíritos, os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Se você for imaginar literalmente essa imagem, é um negócio meio estranho, né? Tendo 7 chifres, né? 7 olhos, negócio estranho, né? 7 olhos e 7 espíritos de Deus. O que é isso? O que significa isso que João está mostrando? Chifre é uma palavra para os judeus. Ela tinha um entendimento de força, de coragem, de virilidade. Certo? Então o chifre tem esse sentido, tem esse significado. É uma palavra que tem um significado de coragem, um significado de força. Né? Então o chifre era utilizado para designar isso, para falar sobre isso. Falar sobre vitória, para falar sobre força, sobre virilidade. Ou então quando nós chamamos hoje de macheza, né? Acaba que é macho, aí tinha a questão do chifre. Né? Hoje a gente tem uma outra conotação para chifre, né? Mas o chifre lá no Antigo Testamento, o povo judeu, os hebreus, entendiam como sendo um símbolo de força. Normalmente um cordeiro ou carneiro ele tem quantos chifres? 2 chifres, né? Normalmente. Pode ter uma anomalia, mas normalmente são 2 chifres. Mas esse tinha 7 chifres. Que significa literalmente que ele é invencível. Né? Que ele é um cordeiro invencível, todo-poderoso. Ou seja, os 7 chifres representam a onipotência de Jesus. Que Jesus, o cordeiro que foi morto, ele é onipotente. Ele é todo-poderoso. Quando ele é descrito, então, aqui como 7 chifres, ele é o Todo-Poderoso. Além dos 7 chifres, ele também tem 7 olhos. Estranho, né? 7 olhos. Mas esse simboliza essa ideia, é simbólica, viu? Não leva isso literal, ninguém tem 7 olhos. Tá? Mas é a ideia de que ele pode ver tudo. E nada escapa dele, exatamente. Que tudo ele enxerga. Que tudo ele vê. Aquela historinha lá que a gente conta para as criancinhas. Cuidado, olhinho no que vê, né? Que quem está vendo é Deus. Deus é quem nos vê. Deus é quem está te vendo. Deus é quem te vê o que tu faz sozinho, o que tu faz com outros. Deus enxerga, Deus vê. Deus tem toda a extensão, tudo ele sabe.
A onisciência dele, né? De que ele conhece tudo, ele vê tudo, ele sonda todas as coisas, né? A onisciência, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele sonda todos os nossos corações, as nossas mentes, motivações, ele sabe, né? E ao mesmo tempo, o simbolismo dos 7 olhos é complementado com a explicação que esses olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, que esses olhos estão nesse Espírito de Deus e que esse Espírito de Deus está onde? Por toda a terra. Ou seja, implicando que está falando da onipresença. Ou seja, o Cordeiro que está em pé, vitorioso, que é digno de abrir os 7 selos. Por quê? Porque morreu, e porque morreu, né, e ressuscitou, ele tem vitória sobre a morte, ele é digno de abrir os 7 selos. Mas esse Cordeiro, ele é onipotente, onisciente e onipresente. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui, meus irmãos. Não é nada de um bicho de 7 cabeças, né? Mas é só uma questão de entendimento mesmo. Após a exaltação de Jesus nos céus, Cristo enviou, né, o Espírito Santo à sua igreja. Para a igreja fazer o quê? Qual é a missão da igreja? Ficar quietinha, paradinha, só ouvindo o pastor? Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho ao mundo, né? Aos confins do mundo, meus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que diz lá? O que é que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Olha, irmãos, deve ter que decorar desse texto aí. É um texto muito emblemático para a nossa missão. Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que nos diz? Essa é a missão da igreja. Esse aí acho que é a grande comissão, né? Em Mateus, Lucas. 1:8. Atos 1:8. Exatamente. Essa é a sua missão. Vocês vão receber poder por meio de quem? Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês vão receber um poder. Para fazer o quê? Para ser testemunhas. O nome testemunha aqui é martírio, certo? É morrer. Literalmente morrer por Jesus Cristo. Então, vocês vão receber poder para morrer em nome de Cristo. Para ser testemunhas. Para ser exemplo. Para ser, de fato, testemunhas vivas de Cristo Jesus. Só em Jupim, irmãos? E aonde? Até os confins da terra. Em todo o lugar do mundo, nós devemos pregar o Evangelho. Certo? Essa é a nossa missão. Então, os contrastes que essa descrição evocam são interessantes. Ele foi descrito como leão, um bicho forte, né? Um bicho proeminente, que é rei, né? Tem a majestade. Depois ele é falado como um cordeiro. Manso, mas que foi violentamente assassinado. Sabe? Literalmente uma morte de linchamento. Uma morte violentíssima. Mas por fim, esse que era leão, esse que é um cordeiro, é onipresente, onipotente e onisciente. Aquele que capacita sua igreja na terra para realizar sua obra. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Deus como um todo, que nos capacita, meus irmãos, a fazer a nossa obra, a fazer o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho, irmãos? Anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E finalmente algo precisa ser dito aqui a respeito da sua posição, em pé, né? No meio do trono. Ela é um resumo de sua vitória. Ele está ali, meus irmãos, para fazer reivindicação, de exigir o livro, de abrir o livro. Portanto, essa imagem do cordeiro sacrificado,
que se torna o vencedor, traz uma poderosa mensagem aqui para quem vai ler o Apocalipse. Muitos deles estavam tentando fugir da morte. Muitos deles estavam fugindo da perseguição. Muitos deles estavam com medo do sacrifício. Muitos deles estavam com medo de serem testemunhas. E o que é ser testemunha? Morrer pelo nome de Cristo. Morrer pela fé. Então muitos estavam com medo. Porque eram humanos, pessoas com corações corruptos como eu e você. Imagina em tempo de perseguição. Imagina chegar na tua porta. Ei, tu é crente? Eu sou. Bora, ajoelha, vão morrer todo mundo. Primeiro os meninos pequenos. Depois o mais velho. Bora. Depois vocês. É bom, né? Um tempo desse, de perseguição. Maravilhoso. Só que não, irmãos. E aqui esse povo estava passando por esse tipo de situação. Fugindo da morte. Fugindo do sacrifício. E o que é que João está dizendo aqui para esse povo? Em termos humanos, aquele povo tinha muito a perder. Porque, veja, na sua mente, se você negar, você está com a vida. Você está tranquilo. Você está suave. Ainda vai viver muito tempo, vai ver seus netos, vai ver, né, a vida. Então, para muita gente, negar a fé em Cristo Jesus no tempo de perseguição é fácil, porque ele vai perder muita coisa. Não é não? Não tem muita gente que vai dizer isso. Meu irmão, viva a sua vida, meu irmão. Vá viver, vá namorar, vá fazer, né? Você está perdendo tempo. Você é novo, você tem que aproveitar. Está perdendo tempo, meu irmão. Porém, o verdadeiro vencedor, como nós vemos aqui, meus irmãos, segundo a visão apocalíptica, segundo a visão aqui de João, não é o que escapa da morte, não é o que entende que vai perder tudo, mas é aquele que enfrenta a morte. É aquele que enfrenta a morte, sustenta a sua dignidade e seu testemunho. Como o apóstolo João, meus irmãos, nós entendemos aqui que não há vitória sem sacrifício. Para ser crente, meu irmão, para ser cristão verdadeiro, não há vitória sem sacrifício. Não estou dizendo aqui para você, né, viver uma vida isolada, viver uma vida numa bolha e tudo mais. Graças a Deus não passamos por tempos de perseguição aqui. Apenas uma perseguição meio que velada, porque nós vemos leis, nós vemos muitas coisas que estão, né, como se os poderes malignos estão ao nosso redor, porque sabemos que a presença maligna ainda não foi livrada, ainda não foi destruída. Mas vivemos em um país de liberdade, não chega ninguém aqui para fechar essas portas, para botar a gente para correr, para prender a gente porque a gente prega a Cristo, porque a gente fala a verdade, fala da palavra. Graças a Deus por isso. Mas essa liberdade causa uma das coisas terríveis dentro da igreja, que é crente frouxo. Crente que não se posiciona. Crente que quer ser uma coisa na igreja e outra coisa lá no mundo. Que acha que tem que ser do mesmo jeito lá no mundo. Que não exige sacrifício. Que uma vida de cristão, que uma vida de crente não exige renúncia. Que não exige sacrifício. Exige sim, meu irmão. Quer ser crente em Cristo Jesus? Quer ser de fato um cristão salvo em Cristo Jesus? A gente precisa renunciar muitas coisas de nossa vida. Sacrificar muitas coisas de nossas vidas. Ah, pastor, mas eu tenho meu compromisso. Ah, pastor, mas eu tenho isso. Ah, eu faço aquilo. Ah, eu faço isso. A gente tem que renunciar a muita coisa, irmão. Veja bem, eu não tiro nada do tempo de hoje. Hoje, domingo, dia do Senhor. Para mim é dia de dedicação exclusiva ao meu Deus. Dedicação exclusiva a Deus. A pregar a palavra, a ouvir a palavra, a louvá-la, a exaltá-la, a cultuá-lo. Mas só hoje?
Claro que não. Todos os dias da minha vida, eu tenho que lembrar que eu sou fiel, que eu sou um servo de Cristo e que eu preciso ser testemunha de Cristo. Como nós vimos aqui, o Cordeiro é vencedor. E ele está mostrando para o povo, olha, ele é vencedor, creia nele, porque nele vocês são mais que vencedores. Agora que para isso, o Cordeiro teve que sacrificar a sua própria vida. E para muitos de vocês, também tem que sacrificar a vida. Veja que ele está dizendo para um povo que ia passar pelo sacrifício, pela morte. Então é isso. Muitos morrerão. Muitos passarão pela morte. Mas lá no futuro, como ele vai falar depois, lá no Apocalipse, mais à frente, em alguns capítulos à frente, podem até passar pela primeira morte. Mas da segunda, não passará. A vida eterna está com aqueles que creem em Cristo Jesus. A salvação está com aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que possamos entender isso, que possamos levar isso para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa alma, entendermos que, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar da aparente vitória do mal, triunfo do mal, Cristo é soberano. Deus é soberano. Deus controla tudo e a todos. E nós estamos, meus irmãos, salvos em Cristo Jesus. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. E pronto. Não chores. Se aveste não. Se acalme. Fique tranquilo, irmãos. Está difícil? Está. Complicado? Muito. Dá vontade de chorar? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o alvo, quando eu olho para Cristo, logo vem um sorriso de alegria, de triunfo, de vitória, de prazer. Porque não existe nada melhor, meus irmãos, do que olhar para Cristo. Mesmo diante de tanto problema, mesmo diante de tantas circunstâncias, mesmo diante de tanta dor, nosso olhar deve ser sempre para Cristo. A gente muitas vezes fica pensando, meu Deus, quanto escândalo dentro da igreja. Mas eu não estou querendo saber dos escândalos da igreja, dos problemas da igreja. Meu alvo é Cristo. Amém? Que Deus seja louvado, irmãos. A palavra está com o diácono Roselene.